Olá pessoal, bem-vindo telespectadores, ouvintes. Estamos aqui para o episódio 01 do podcast Conversas de Sucesso. Eu, Thiago Freitas, e o meu colega Justo Eliseu estamos recebendo um convidado extremamente especial. Já vocês vão saber um pouco mais dele. Boas. Hoje nós vamos falar, nesse primeiro episódio, vamos falar de networking e empreendedorismo. E o nosso convidado é expert em networking, tem uma jornada de empreendedorismo fantástica. Acreditamos que é a pessoa certa para esse primeiro episódio para partilhar connosco a sua história, a sua estrada, a sua experiência e também dar aqui dicas como é que nós podemos melhorar o nosso network, fazer network e impactar o network no nosso negócio. É isso aí, Thiago? Exatamente. A gente está aqui com o Nuno Baio. O Nuno é um empreendedor desde sempre, nasceu empreendedor e ele vai falar um pouco mais disso, né? Já passou por várias empresas, atua na área de TI, também já atuou na área de alimentação. E, Nuno, bem-vindo mais uma vez. A gente já conversou um pouco aí nos bastidores da sua experiência como um todo, mas, por favor, fique à vontade, vamos compartilhar aqui a ideia nesse podcast, é trazer novas ideias, nesse primeiro episódio especialmente, é falar do networking, né, e do empreendedorismo, são coisas que estão extremamente linkadas uma com a outra. Então, Nuno, por favor, se apresenta um pouquinho mais para a gente, dá um pouco mais de informação aqui para o pessoal que está com a gente, que está com a nossa audiência. Enfim, vamos lá. Ok, olha, muito obrigado aos dois, obrigado pelo convite. Eu faço votos que esse projeto tenha muito sucesso, é uma iniciativa louvável. Eu acho que nós precisamos continuar a falar sobre as nossas malambas do empreendedorismo. Quanto mais nós conseguimos partilhar, quanto mais nós conseguimos levar a mensagem a outras pessoas que hoje estão a fazer um sentido que nós fizemos no passado, estão a começar, mais facilmente as pessoas poderão também crescer, e esse é o nosso contributo para o crescimento e desenvolvimento dessa sociedade. Então, o podcast Conversas de Sucesso já é um sucesso declaradamente aqui por mim, e tudo de bom nessa jornada. Ótimo. E tomara que seja uma jornada longa, né? Vamos lá. Com certeza. Exato. Bora, Nuno, tu estás envolvido em vários projetos, iniciativas tuas, e também és investidor em alguns projetos. Atualmente eu tenho acompanhado, estás muito... Pronto, a tua atenção, penso eu, está mais para a Cubeta, uma solução digital. Uhum. Pronto, posso... Ok, a Cubeta. Tens promovido o empreendedorismo com a Idea Lab, tens a Polposa, também estás envolvido em Polposa, mas eu sei que tu estás envolvido em vários projetos. Então, diz lá, Nuno, aquilo que o Thiago já questionou, fala um pouquinho da tua jornada empreendedora. Exato. O que é que estás envolvido. Ok. E depois vamos entrar na tua visão aqui do mercado. Com certeza. Eu comecei cedo, gostava de ter começado mais cedo. Uhum. Comecei a trabalhar em casa. No princípio dos anos 90, o meu pai fundou o primeiro jornal privado em Angola. Um dos primeiros jornais privados em Angola. Fundou o primeiro e depois fundou o segundo. E a nossa casa era um open space, né? O trabalho era feito ali, onde nós vivíamos, era a sala de estar, era tudo junto. E na altura eu trabalhava como um encadernador do jornal. O jornal físico, na altura ainda tinha muito impacto, era muito importante, e como talvez era a única publicação que havia, aquilo tinha muito público, muitos seguidores. Então eu trabalhava como encadernador, dobrava ali o jornal, e aquilo era publicado todos os sábados. O que aconteceu foi que, a dada altura, percebi que ganhava mais se aceitasse receber o salário em produto, ou seja, em jornais, do que em dinheiro. E foi o que fiz. Eu disse, olha, deixa de dar esse dinheiro, eu quero receber em produto, em jornais. E foi assim que comecei a receber em jornais, porque eu descobri na altura que ganhava mais se vendesse o jornal no dia seguinte. Ou seja, ele era publicado todo sábado de manhã, mas como eram publicados apenas 3, 4 mil exemplares,
e aquilo era uma corrida para comprar o jornal, e aquilo enchia de gente para comprar, mas quando esgotassem aqueles 3.000, acabou, ponto final. Então foi aí que eu descobri, espera aí, eu vou receber o meu jornal e não vou vender ao sábado, vou deixar acabar aquilo tudo, quando houver escassez eu trago o meu. E foi o que fiz e passei a vender aos domingos. Mas como também tinha já aí um olhozinho no dinheiro... Qual era a idade? Eu tinha na altura 10, 11 anos. Já foi o primeiro passo, né? Já foi o primeiro passo do empreendedor Nuno. É verdade, yeah. E então vendia aos Ardinas, que eram os moços que vendiam ali na rua, mas a dada altura também eu disse, vender aos Ardinas, vou vender por que não vendo eu direto? Então fui para a rua, à escondida, porque a minha mãe não podia saber, e fiquei eu lá na rua a vender os jornais, ok? Não tinha tanta necessidade, mas eu queria ter o meu próprio, não queria dividir com muita gente. Então a jornada começa aí. Passado um tempo, eu comecei a trabalhar formalmente cedo também. Aos 18 anos entrei para a banca, fui eu distribuir os currículos, fui eu bater portas. Sempre fui muito independente. A minha mãe diz que o Nuno só precisei de pôr no mundo, o resto ele fez, né? E então, aos 18 anos entrei para a banca, fiquei 4 anos na banca e depois saí para empreender exclusivamente e estou nisso até hoje. Passei aqui criei negócios de tecnologia, estive na área de segurança residencial, depois fui para o Brasil 2 anos. Eu sempre começo qualquer coisa, quero aprender tudo. Então fiquei 2 anos no Brasil a aprender sobre automação e segurança residencial. Criei uma empresa para montagem de cercas elétricas, alarmes, já há muito tempo, ainda não estava tão na moda como hoje. Saí daí, através de networking, conheci alguém e criamos uma empresa de comunicação em 2015. E também depois deixei, foi quando surge a Polposa, fundei a Polposa e no ano passado saí da Polposa e agora estou nesse projeto que é a Cubeta, onde estou a colocar toda a minha energia e toda a minha atenção. Então, bacana. A gente já começou aí na parte do empreendedorismo e no segundo momento já entrou com o networking também, que foi com uma pessoa que conheceu. E o quão importante foi esse networking? Como você chegou nesse networking? Como você fez? Foi apresentado por alguém? Você já foi atrás de uma pessoa porque você já sabia que essa pessoa era referência em algo que você queria fazer? Como é que foi isso? Na altura eu fazia networking sem saber que é networking. Não era networking intencional. Hoje eu faço networking intencional. Na altura eu fazia um networking mais inocente, mais ingênuo, mas era algo que já estava na genética, já está na genética fazer networking. Eu privilegio muito o relacionamento, o contacto com as pessoas. E então foi assim que eu conheci, em 2015, a Maura, é minha sócia até hoje, e foi no evento, ok? Eu fui a uma palestra e estava lá sentado, e estava lá um palestrante que me deixava com os nervos, porque eu não concordava com o que ele dizia, então eu comentava ao lado, esse gajo aqui é um louco, meu. E a moça estava sentada ao lado e pronto, metemos-nos em conversa e passados 3 meses ela largou o emprego dela para criarmos uma empresa, né? É verdade. E eu fazia na altura dessa forma, sempre privilegiei as relações, mas hoje já é mais intencional, já é uma coisa diferente, já é uma coisa estudada, com objetivo, ok? Então... Fantástico. Contaste aqui um pouquinho da tua história, falaste onde estás envolvido atualmente, que é os negócios. Entramos aqui no tema, o Tiago já deu aqui o primeiro passo. Então vamos lá, Nuno. O que é networking para ti? Que impacto o mesmo network, todo mundo aqui fala de networking, tem para os negócios? Ou para o empreendedorismo, não é isso? Sim. O networking para mim é uma arte. É uma arte. É uma arte de criar um ecossistema colaborativo que leva
todas as partes, ok? Um ecossistema colaborativo, profissional e pessoal que leva os envolvidos nele, ok? Cunha não é networking. Canal não é networking. É informação privilegiada. É tráfico de influência. Não vamos misturar as coisas. Então, é muito importante deixarmos claro. Networking é criar um ecossistema de contactos. É win-win, não é aproveitamento. Muita gente faz. Eu vou lá para conhecer o fulano e o fulano vai me abrir aquela porta. Não é bem assim. Ok? Então, a resposta para isso é um ecossistema de colaboração. Exato. Complementando isso e trazendo um pouco da minha experiência também, é aquela coisa, você nunca vai fazer network com alguém que não se identifica com você, né? Com alguém que não acredita que você vai trazer também algum benefício para essa pessoa em dado momento. Pode ser que seja em meses, em anos, mas não interessa, ele tem que acreditar que você vai agregar também no negócio dele ou até mesmo na vida pessoal dele, no que for, né? Que é a conexão, né? Que é a conexão, exatamente. O networking não é só para o trabalho, né? O networking é para a vida, né? O networking eu posso conhecer o Nuno, saber que o Nuno tem alguma experiência a mais em determinada área, por exemplo, nos automóveis, e dizer, Nuno, eu estou precisando de uma força sua, estou precisando de uma informação adicional. Eu tenho uma marca de carro X, você sabe onde é que eu consigo uma peça, você sabe como é que eu consigo ultrapassar esse problema que eu estou tendo hoje. Então, assim, muitas vezes também vai ser levado para o lado pessoal. Sim. Isso que é importante. Muitas vezes acabamos por fazer grandes amizades através do trabalho. Diz-se que não é bom fazer negócio com um amigo, mas é bom quando do negócio surge uma amizade. Exato. E então é isso que você estava a dizer, é a conexão. Nem sempre a conexão é estabelecida. Nem sempre a pessoa que tu procuras, porque o network, uma das funções do networking um dos primeiros passos do networking é saber o que queremos. Exato. Antes de fazer networking. O que é que eu quero? O que é que eu busco? Porque eu não posso me conectar com as pessoas só por conectar. Exato. Eu acredito muito na coisa de energias, entendes? As energias funcionam, acredito nas energias, nas vibrações, e não é toda a gente com quem tu deves conectar. Exato. E às vezes não flui, porque é preciso também fluir. Tu vais lá e dizes, eu quero fazer parte de um determinado grupo. O ser humano gosta de fazer parte de grupos. Tem a necessidade de fazer parte de grupos. Já tiveste uma má experiência nessa jornada de network? Com certeza. Com certeza. E foi justamente no início da Polposa, estávamos à procura de parceiros, de investidores e tal, e encontramos alguém que nós fomos atrás daquela pessoa. Eu acho que essa é a pessoa ideal, por N razões. E então sentamos com o homem e acertamos, vais investir aqui. E ele estava todo satisfeito, vou investir e gosto e tal, da ideia e tal, e tá bom, então estamos acertados, ainda não temos recebido nada, estamos acertados, vamos preparar a documentação toda e vamos avançar com isso. E então nós dissemos, 15 dias para preparar a documentação. Passados 3 dias, apareceram 2 indivíduos na empresa. Boa tarde, eu vim da parte do senhor fulano e vamos mudar, aqui vamos colar já um banner aqui bem grande com um logotipo e vamos fazer isso. Já falei com as lojas tal e tal e tal e vamos avançar. Eu disse, o que se passa? O que se passa? E ele já estava a dar um monte de passos, estava a criar uma série de coisas sem termos acertado, sem termos definido um plano de ação, um plano estratégico. Aliás, já existia um plano estratégico para o negócio e a pessoa chegou já controlando as coisas quando não era o que se procurava, não era isso que nós queríamos, entendes? E então nós pensamos, isso já está a nascer errado, isso não vai funcionar. E naquela vez nós não ignoramos esse facto
e preferimos já parar a coisa a partir daí para não... Porque isso no futuro podia nos dar problemas, quase certeza. Os sinais, não é isso? Os sinais não podem ser ignorados. Não houve uma falta de respeito ou consideração do que já está feito. Não se respeitou o que já estava construído. E eu penso que não questionou, não entendeu o que já foi feito. Não, eu entendi que era uma pessoa que não entendia de gestão, era uma pessoa que tinha dinheiro, exato, sabe-se lá como, mas nós estamos em Angola. Angola é Angola e o mundo é o mundo, né? Exato. São dois mundos diferentes. E não se entende como é que ele tinha, mas tinha muitos recursos, também não é da nossa conta entender, mas era uma pessoa que não percebia de gestão, não percebia de governação corporativa. É o que falta muito. E talvez tenha também não tenha entendido qual seria o papel dele no negócio. Pois, né? Talvez ele tivesse entendido que fosse ser o administrador ou o administrador adjunto, mas que teria poder de decisão e não seria somente o investidor. Pois. Né? Então, a gente precisa separar os papéis, e principalmente quando a gente fala de empreendedorismo. Né? Até porque hoje em dia a gente vê esses grandes unicórnios surgindo e essas empresas de tecnologia. Não significa que o investidor vai ter poder de decisão. O que significa é que ele está comprando uma participação da empresa, está ali investindo numa coisa que ele acredita que vai ter um retorno muito interessante no futuro. Então, assim, e principalmente, quando você investe, você não investe no negócio apenas, você investe nas pessoas. Você investe em quem está à frente do projeto. No jogador. Então, exatamente, porque não adianta um bom projeto sem ter um capitão, sem ter alguém, sem ter um bom líder, uma boa liderança, uma liderança e que entenda do negócio, porque também não adianta ter o maior dinheiro não, obrigado, eu quero comprar a sua ideia é muito boa, Nuno. Então obrigado, vou comprar a sua ideia e eu vou tocar. E ele não entende do negócio. Quem entendia do negócio era o Nuno. Exato. Isso íamos trazer aqui um outro tema, que era para falar de investidores. Eu tenho dito que cá em Angola tem poucos investidores, tem muitas pessoas com dinheiro e poucos investidores. Investimento também tem um processo, tem regras, e há necessidade de ter essa visão que o Tiago acabou de apresentar, que investe-se no jogador, não no cavalo, é isso que é a ideia, investir na pessoa, não na ideia. E pronto, também tem processos, não é isso? Para aquisição, para tu investir, não é eu tenho dinheiro, quero 30% da tua empresa, 50% da tua empresa, agora eu também tenho o poder de dizer elimina, vou meter aqui o banner, vou colocar, pronto, já mudou logo. Então tem esse processo e pronto, como não disse muito bem, cá tem muitas pessoas que têm capital financeiro, mas não são investidores, não entendem de negócio, não entendem de gestão. E eu acredito que para ser um investidor também tem que ter uma experiência de gestão, tem que saber como é que posicionar aqui as pessoas e também se posicionar como investidor. Nuno, como é que tem sido a tua experiência? Eu sei que também és investidor, como é que tem sido a tua experiência como investidor? Que processos tu tens feito para ver, identificar uma ideia ou um empreendedor depois tu financiares ou entrares como investidor? Como é que tem feito esse processo? Isso já na guarda-chuva de network também. Sim, o ser um investidor precisa ter bastante conhecimento sobre algumas coisas, né? Porque senão tu perdes todo o dinheiro num estalar de dedos. A experiência tem mostrado que nós não temos ainda investidores puros em startups por várias razões, não por falta de dinheiro, mas por falta de crença no nosso ecossistema de startups, ok? Quem investe normalmente são empreendedores que já conhecem os processos e os passos dos empreendedores. Grande parte dos investidores, quer dizer, nós estamos num ambiente de negócios ainda muito juvenil, né? Eu costumo dizer em várias ocasiões que nós somos talvez a primeira geração pura de empreendedores puros. Tudo que nós tivemos no passado foram empreendedores políticos, ok? Ainda existem muitos por aí, mas começa a surgir aqui uma franja de empreendedores puros, ainda pequena,
Mas nos últimos tempos temos visto um grupo cada vez maior e já começa a fazer algum peso. E é por causa disso que hoje está-se a elaborar a primeira lei das startups, ok? Está-se a fazer o estudo para a elaboração dessa primeira lei. Isso porque precisamos ter investidores de verdade. Já há uma associação de investidores anjo, já há uma série de fundos que começam a olhar um bocadinho para isso, mas já há um handicap. Há aqui um problema. E qual é o problema? Diz lá, Justo, me pergunta qual é o problema. É isso que eu quis. Vou deixar para qual é o problema? Fala, conta pra gente. O problema é a falta de maturidade dos empreendedores, a falta de cultura empresarial. Isso é um problema. A maior parte das pessoas começa o negócio ou abre a startup não com o intuito de ter uma empresa que vai vingar, que vai ser competitiva. Já nem digo no mundo, já nem digo em África, mas no país. A maior parte das pessoas começam um negócio, estou a falar aqui, nós os empreendedores aqui, raiz, né? Começa o negócio, tipo, vou ver no que vai dar, tipo, vou tentar, vamos ver. Se der certo está numa, se não der também, estás a ver? Exato. Não com aquela cultura empresarial, vou dar o primeiro passo, vamos dizer um plano estratégico, ok? Certo. Vamos dizer um plano operacional, e desenha o plano operacional e cumpre o plano operacional. E quando é necessário faz as correções ao plano operacional. E então eu vou chegar para investir no teu negócio, chego lá e olho, ok, está bem, quanto é que precisas? Eu preciso de 50 milhões de kwanzas. Ok. E qual é o plano? O que é que vais fazer com os 50 milhões de kwanzas? E ele, vou comprar mais equipamentos, arrendar um espaço, e qual é o impacto que isso vai ter na saúde da empresa? Qual é o impacto financeiro que isso vai gerar? E grande parte dos empreendedores não vai conseguir responder essa pergunta. Porque não está a trabalhar com base em números, em métricas. Sim. Esse é o problema. Mesmo que o investidor não tenha muito dinheiro, mas não tenha muito conhecimento, há coisas que são básicas. Sim. Qual é a métrica? O que é que tu controlas no teu negócio? Quais são os teus indicadores de desempenho? Certo. Como é que tu vais dizer que estás a ter sucesso? O que é que te diz isso? Então, esse conjunto de questões são as que não podem ser respondidas muitas vezes, e isso acaba por afastar um bocado os investidores, os poucos investidores que temos no mercado. Mas também falamos aqui do networking, falou-se que é um sistema, um ecossistema. Como é que está o nosso ecossistema de empreendedorismo cá em Angola? Tem sim algumas incubadoras, algumas aceleradoras, mas como é que está? Como é que os empreendedores conseguem ter essa visão de métricas? Os que estão a começar, né? Se tu começaste, tu falaste aqui um pouquinho do teu início, aos 10 anos, certo? O teu pai era empreendedor ou empresário, tu já tinhas o DNA, tu cresceste a ver o teu pai a fazer negócio, e tu, aos 10 anos, já conseguiste ter um senso crítico em ver, que tem escassez, eu já não vou receber o dinheiro, isso é visão de longo prazo, né? Esqueceu a fome, decidiu pegar o jornal, guardar para vender na segunda-feira, porque na segunda-feira há maior procura, e isso aqui é a lei do negócio. E tu tiveste essa experiência, mas há empreendedores que, ele está do Kwanza Sul. Do Kwanza Sul, ele, já era motoqueiro, chegou aqui, conseguiu entrar num colégio, estudou, ganhou um pouquinho de conhecimento, viu que se eu vender água na cantina, vou conseguir ter outro dinheiro, ou ter mais dinheiro. Inquieto por vontade própria, ou ele é inquieto porque ele precisa comer, ele precisa viver. Então, assim, esse motoqueiro que veio do Kwanza Sul, que chegou aqui com 5 mil kwanzas, com 2 mil kwanzas e não sabia o que era que fazia, se ele comprou um bidão de água, colocou nos sacos e foi vender, ele conseguiu não só a comida de hoje, mas ele conseguiu a de amanhã também. Então, assim, se ele já tem essa visão de que vendendo água, de que fracionando
um produto, que é a água, colocando para vender, ele vai ter um resultado melhor, então esse cara, ele já é diferente. Essa pessoa, ela já é diferente. Então, falta esse apoio, né? Então, falta a gente identificar, né? Falta a gente ver nas incubadoras, mas não só, né? Mas não só nas incubadoras, porque esse motoqueiro que veio do Pão de Açúcar, ele não chega no incubador. Não vai chegar. Claro, claro. Né? O que chega na incubadora, ele já tem um nível de formação melhor, ele já é uma pessoa que já tem um networking. Mas esse empreendedor de base é um empreendedor que empreende por causa da fome, por causa do dia a dia. Ele precisa colocar comida na casa do filho, da esposa, da mãe. Então, e geralmente se começa a empreender muito cedo por causa disso. O ambiente que a gente vive, as dificuldades do dia a dia fazem com que as pessoas entrem nesse caminho do empreendedorismo. Não é porque é o mais fácil, mas e nem longe de ser o mais fácil, mas é porque é o possível. É o possível. Sim. Né? O que Tiago, é o palpável. Tiago, Angola tem uma das maiores taxas de empreendedorismo do mundo. Exatamente. Está aí, nos dados estatísticos. Isso historicamente nos países que têm mais dificuldade socioeconômica, é assim, é a mesma coisa. No Brasil é assim. É tanto que, aí só trazendo um dado interessante, fugindo um pouquinho do assunto, vi uma pesquisa recentemente que falava assim, qual a profissão que você quer seguir? E aí isso falava das Américas como um todo, né? Do Canadá ao Chile. E aí só em 2 países, que era no Brasil e o outro, se não me engano, era no México, os outros, influencer. Eu quero ser um digital influencer, eu quero trabalhar com YouTube, eu quero trabalhar com isso. E no Brasil e no México eu quero ser empresário. E isso nasce por causa da fome, isso nasce por causa da perspectiva do dia a dia que não tem de melhora. Eu vou atrás de um emprego, eu não tenho, eu vou fazer o quê? Eu tenho que sobreviver, então eu tenho que empreender. Então, como é que eu vou empreender? Aí não importa. Aí você vai empreender com o que está na sua frente, com o que você vê de oportunidade. E o empreender é o comprar, o mínimo que você vai fazer é o comprar e vender. É a lei da compra e da venda, a lei da oferta e da procura. E você vai fazer isso. E esse empreendedor, ele lá na frente, a gente tem vários casos desses de sucesso pelo mundo inteiro, que pessoas que começaram de baixo, vendendo produtos com valor agregado irrisório, mas quando chega no volume, quando você consegue fazer vários negócios, você consegue manter sua família. E aí sim, você dá um próximo passo, aí você vai para uma incubadora e esse tipo de coisa. Mas eu acho que o que falta, Nana, também, as incubadoras são importantes, mas eu acho que falta a educação lá embaixo para ter a consciência, é o start na população. E o start na população é dizer, você tem que estudar, você tem que empreender, você tem também que empreender, você tem que vender um chupa-chupa, o que for, uma paracuca, uma jinguba, o que for. Porque você tem, mamãe, nem o papai, nem a mamá, nem o papá tem o dinheiro para você fazer o lanche na escola ou na rua quando você sair de casa. Então você vai estudar de tarde, porque o estudo é obrigação. Mas de manhã você vai engraxar o sapato, você vai vender isso, você vai vender a banana assada, porque é isso que faz a economia girar, principalmente a economia de base, entendeu? Exatamente. Esse é o chamado empreendedorismo de subsistência. Ele vende hoje para comer hoje, ele e a família, e se ele não puder trabalhar amanhã, então ele amanhã não vai comer, muito provavelmente. Para esses casos, tu disseste muito bem, ele não tem como alcançar uma incubadora, se calhar. Mas ele aprende. Eu passei muito tempo na praça, quando fundamos a Pouposa, e eu ia para lá para aprender, para entender. Eu quis conhecer como é que funcionava a coisa das frutas, dos caminhões, quem era quem produzia o quê. As pessoas vão para a praça às 6, 7 da manhã, mas a ação toda acontece de madrugada. Os caminhões chegam, a descarga dos equipamentos. Passei muito tempo no mercado do 30. Passava noites lá, já sabia qual era o caminhão que trazia o quê. E é uma coisa muito importante que ocorre nesses ambientes.
há um sistema que funciona ali dentro, que funciona. Existe um sistema que tem que ser respeitado. E aquelas senhoras, aqueles jovens que como dissemos, vêm de outras zonas do país mais desfavorecidas, acabam por entrar para um ecossistema diferente quando vão ali. A realidade ali no mercado é diferente da realidade que nós temos aqui na cidade. Totalmente diferente. Eles têm normas, têm ética. Não está escrito em lugar nenhum. Mas todo mundo sabe como é que deve ser praticado. Exatamente. Pela boa convivência. Exatamente. Da mesma forma que nós hoje temos influencers na internet e que eles ditam normas, ditam regras sem escrever, dentro daquele ambiente existe essa mesma. Outro universo. Exatamente. Já tem o rapaz que pode descarregar a caixa de tomate para colocar no chão. Já tem o rapaz que pode ir, como é que se chama? Procurar os clientes para as senhoras. Tu vais uma vez ao mercado do 30, na segunda vez que fores, a senhora quem compraste, onde vais comprar de novo. E todo mundo vai respeitar. Esse é cliente da tia fulana. Exato. Não há conversa. É cliente da tia fulana e todo mundo respeita. Sem contrato. Sem contrato nenhum. E às vezes nós até sentimos-nos mal, né? A tia fulana está aí, tens que comprar dela e se calhar hoje querias comprar a fruta da outra porque está mais vistosa e tens que comprar dali. Então o sistema funciona. Qual é a solução? É o que eu costumo dizer, há aqui um erro de UX UI, ok? Nós não podemos ir para o mercado e querer impor. Nós temos que olhar para o que se faz lá e adaptar e ajustar as coisas para aquilo. Porque nós não vamos mudar aquilo. Porque eles não sabem fazer outra coisa senão aquela regra. Quando aquela regra é definida, aquela regra é cumprida. E eles não vão fazer diferente. Então, por mais que o governo faça programas como o PREI, reconversão da economia, vamos formalizar as pessoas, tu não ditas nada. Não ditas nada, a lei está feita, a regra está feita, não está escrita. E por mais que chegues lá, oferecer dinheiro, oferecer telefones, ninguém vai te seguir. Há aqui um erro de user experience, que tem que ser bem tratado. O UX, o Justo está muito acostumado ao UX e UI, não é só no design de peças de arte, de interface, de cadeira. Existe o UX da vida real, né? Exato. E está definido, está desenhado, e é isso que nós temos que respeitar. Ok, então nesse caso, tanto faz o Tiago ou o Estado, quando tiver para implementar qualquer solução, políticas no mercado informal, tem que ter essa preocupação de procurar perceber a realidade. Em tudo, justo. Olha, o exemplo que demos há bocado do investidor e tal, da polposa, é exatamente o mesmo. Então tu entras, tu primeiro olhas, eu sou muito observar, eu quando entro por um sítio não sou o primeiro a falar, eu paro, ouço e entendo quem está no ambiente, qual é o papel de cada um naquele ambiente. E então só depois de saber quem está, qual é o posicionamento de cada um, eu defino como é que eu me devo posicionar nesse ambiente, ok? E o ecossistema aí do network funciona lindamente sem as pessoas usarem a frase network, né? Não sei se o Tiago já foi no mercado informal cá em Angola, no 30. Já tive a oportunidade. Não no 30, mas eu fui nos congolenses. No congolenses já fui nos Correios também. Ok. Os congolenses é mais soft. Mais soft. É mercado. Para mim é mercado. Eu vendo a realidade que mercado é mercado. Alguns vão ser mais organizados que outros vão ter mais parte de alimentos, outros vão ser mercados de outras áreas. Mas mercado é mercado. Exato. E falando disso, pronto, aí é informal, não se fala do jeito que nós estamos aqui a falar de networking, da importância de networking, por aí fora. Sim. Mas lá há essa regra também de network. Tu estás a entrar, estás a chegar na praça, já tem os miúdos que vão te receber, que está a te vender saco, também já tem a senhora da barraca, ou
ou o senhor que vai arranjar teu telefone, ele te tira da entrada da praça, ou muito antes da entrada da praça, ele já fica aí, te pega, te leva, relaciona contigo, pede o teu número de telefone e passa a te ligar. Isso é networking puro. Exato. Porque se tu reparares, isso segue todos os passos. Vamos aqui falar de alguns passos para fazer networking, ok? Primeira coisa, definir o objetivo. O que é que tu queres? Quem é que tu queres encontrar? Que grupo de pessoas tu queres pertencer? E eles fazem isso logo que tu chegas. Nem precisa, eles já sabem. São os clientes, são aqueles que têm dinheiro para deixar aqui e vão me dar trabalho. É o primeiro passo para isso. Depois eles participam. É a segunda regra do networking. Participar. Participar de eventos, fazer parte das coisas, estar dentro. Exato. Esse é o outro passo. E eles fazem. Como é que eles participam? Tu chegas lá, abordas uma pessoa e tem mais 4 assim a olhar. Ok? Eles estão a participar do processo. Porque aquela participação vai lhes dar know-how. Vão saber quem é quem. Como é que ele fala? O que é que ele quer? Isso é o segundo grande passo para o networking. O terceiro é a abordagem. Eles abordam com autenticidade. Ok? E ele vai para lá e diz: epá, tio, já compraste? Eu posso carregar. Posso ir buscar o meu carro de mão? Ele está a abordar sobre a tua necessidade real. Ok? Ele está a ser autêntico. Ele está ali para servir. E isso é um passo muito importante para fazer um bom networking. Servir. Networking não é sobre ir lá, ganhar e receber. Depois disso, eles ainda dão um outro passo. Networking deve ser intencional. Aliás, para tudo na vida nós temos que ser intencionais. Mas para o networking tem que ser intencional, não interesseiro. Atenção, eu já disse atrás. Atenção, não vamos confundir networking com tráfico de influência. Ok? Tu ires participar de um concurso público e tens alguém lá que vai te fazer ganhar um concurso público, não é networking. É crime. É tráfico de influência. Mas ires participar de um concurso público e falares com alguém e dizeres: epá, fulano, eu sei que tu és especialista nisso, ajuda-me a montar a minha peça, porque eu vou participar num concurso, epá, o que é que precisas para me ajudar e tal? É pago, não é pago? Isso é networking, ok? Isso é explorar um bocadinho daquelas vantagens que o networking faz, ok? Perfeito. Pronto, eu acho que a gente vai chegando aqui no final, né, e falar um pouco também do que é o nosso papel, o que é que a gente espera quando a gente vinha falando desse projeto lá atrás, né? Então, Conversa de Sucesso é nada mais, nada menos trazer pessoas com experiência, né? Trazer o empreendedorismo vai estar sempre em foco, a parte do networking, a parte do dia a dia, do que é importante para a gente, como empreendedores que todos somos. Então, isso daí é nossa obrigação difundir, é nossa obrigação espalhar esse conhecimento, espalhar o nosso conhecimento, as nossas experiências e trazer isso daí como uma mais-valia para a juventude, trazer isso daí como uma mais-valia para quem está começando um negócio agora, para quem decidiu se aventurar já depois dos 30, dos 40, o que for. Nunca é tarde. É só a gente ter uma ideia, é só a gente ter uma inquietação, é só a gente ter... Então, assim, o Nuno está mais que comprovado que era desses, que tinha uma inquietação, que tinha uma ideia, né? Então, Nuno, obrigado mais uma vez. Justo, deixa eu fazer umas colocações aí. Exato. Antes de eu aqui adicionar aqui algumas contribuições e agradecimentos, o Nuno é empreendedor e não falou aqui do seu business, não vendeu aqui o seu peixe. Eu vou falar... Daqui a pouco vou falar da Cubeta, que é o objetivo maior, mas antes eu quis deixar uma mensagem muito forte, por favor, aos empreendedores, que primeiramente é ser antes de ter. Exato. E não podemos inverter essa ordem, não podemos querer inverter essa ordem, não podemos querer ter para depois ser. Precisamos de ser consistentes, precisamos de ser sérios, organizados, precisamos de aprender, ter instrução para podermos fazer as coisas, ok? Porque muitas vezes o remédio acaba por ser pior que a doença.
Então, nós precisamos ter isso em atenção, nós empreendedores. Precisamos de primeiro construir. Nós não podemos querer ter tudo sem antes ter construído, sem antes dar provas, mostrar o nosso verdadeiro potencial. E isso tem atrasado e tem feito com que muitas pessoas fiquem decepcionadas, desiludidas, desmotivadas com o ecossistema, com o ambiente de negócios. Sim, o ambiente de negócios não é bom, é péssimo o nosso ambiente de negócios em Angola, mas as pessoas ficam muito mais desiludidas com problemas que às vezes ainda não são seus problemas. O problema existe, mas ainda não é teu, ainda é do outro. Ok? Não antecipes a dor, dá os passos, cresce, desenvolva, é só depois vais conseguir começar a ter alguma coisa, a ter a tão esperada, tão sonhada riqueza, que no fim do dia, quando chegas lá, descobres que, afinal, não é bem aquilo que eu pensava, ok? Então, eu gostava de sair daqui deixando essa mensagem para os meus colegas empreendedores, ok? Agora sim, sem falar da Cubeta. A Cubeta é um projeto, é uma plataforma de cursos online que estamos agora a lançar, estamos a investir já há 8 meses e estamos a dar passos muito significativos nesse tempo. Já conseguimos trazer mais de 300 infoprodutos, temos mais de 90 especialistas em diversas áreas a gravarem cursos, a meterem na plataforma, eventos. Eu acredito muito na democratização do conhecimento. Se nós não levarmos a mensagem, se as pessoas não aprenderem com quem já fez, fica muito mais difícil subir aquela montanha, entende? E a Cubeta surge justamente para isso, para ajudar especialistas nas mais diferentes áreas. Vá lá, tu és um grande especialista em marketing digital. Se tu gravares agora 4 horas de aulas, dentro de 1 minuto, nós estamos a disponibilizar aquilo para alguém que está, se calhar, no Kwanza Sul, no Sumbe, no Ambo, no Cunene, e ele já está a assistir, está a aprender. Ele não teria oportunidade de vir para Luanda fazer o curso com o Justo, que é um grande especialista. Ok? Mas ele, em menos de 1 minuto, está conectado e está a aprender. Ele nunca ia conseguir chegar para vir fazer comigo um curso de elaboração de plano de negócios. É caro para caramba. É verdade. Mas ele consegue aceder através de um curso online, através de bolsas de estudo que estão a ser disponibilizadas um bocadinho por alguns governos provinciais que estão a comprar bolsas de estudo na Cubeta para disponibilizar para a sua população. E isso eu acho que no futuro já está a gerar um grande impacto na nossa sociedade. Boa, bacana. Fantástico. Pronto, dando aqui o remate final do programa. Mais uma vez agradecer o Nuno, agradecer os nossos parceiros. Esse evento, estou aqui habilitado a falar de eventos, esse programa, ou esse podcast, esse primeiro episódio, só foi possível isso com a nossa parceria, com a nossa rede de networking, foi possível a gente criar materializar essa nossa visão, que é conversas de sucesso, pronto, arregos. O nosso programa, o nosso episódio é gravado cá no espaço da Arregos. Nós estamos aqui na sala. Boa, obrigado. Exato. Boa. Exato. Pronto.